bora lá, bora começar. Live de número 4, estudo das soluções. Mais uma vez eu dividi a nossa aula em 4 tópicos para ficar bem didático para você que está aí acompanhando. E esses 4 tópicos são os seguintes: conceitos básicos de soluções, nós vamos aprender o que é uma solução, quais são os componentes de uma solução, classificação das soluções, concentração, estudo da concentração e como é que se faz uma diluição, ou o que é uma diluição. Né? Vocês estão vendo aí que é tudo com mão, é solução, classificação, concentração, diluição, tudo com mão. Bora lá. Primeiro, conceitos básicos. O que é uma solução? Gente, uma solução, ela é uma mistura homogênea, tá certo? Uma mistura homogênea, que pode estar em qualquer um dos estados físicos da matéria que nós conhecemos, certo? E ele é composto por duas partes, né? Soluto e solvente. Mas vamos pensar aqui alguns exemplos de soluções. Digamos, a água do mar, né? A água do mar é uma solução. Por que a água do mar é uma solução? Porque ela é um sistema homogêneo e eu tenho vários componentes ali. Ali na água do mar eu tenho sais, né? Ali na água do mar eu tenho outras substâncias diluídas, então a água do mar é um exemplo de solução. A nossa atmosfera também é um exemplo de solução, tá? Atmosfera. Por quê? Porque é uma mistura de vários gases, tá certo? Bem, como eu acabei de falar, uma solução ela é formada por soluto e solvente. Vamos ver aqui o que é soluto. Soluto é a substância ali na solução que está em menor quantidade. E o solvente é a substância que está em maior quantidade, certo? Vamos fazer aqui um belo exemplo. Vou desenhar aqui um copinho de água, né? Copinho de água. Tem água aqui. Aí eu venho com a minha colherzinha. Colherzinha muito feia que eu tô desenhando aqui, né? Eu sou um péssimo desenhista. E vou jogar açúcar aqui, tá? E vou mexer. No que eu jogar esse açúcar aqui, misturar, o açúcar vai se dissolver na água. Então, eu não vou mais conseguir enxergar o açúcar que está na água. Portanto, eu tenho uma mistura homogênea, tá? E eu tenho um soluto e um solvente. O soluto vai ser o açúcar. Por quê? Porque ele está em menor quantidade. Açúcar. E o solvente? Vai ser a água. É a água. Por quê? Porque ela está em maior quantidade. Tá certo? Isso é bem simples de se entender. Agora, quais são as características principais de uma solução? Primeiro, uma solução ela tem partículas de até 1 nanômetro. O tamanho da partícula de uma solução é de até 1 nanômetro. Se a partícula for maior do que 1 nanômetro, a gente não vai ter uma solução. A gente vai ter uma dispersão coloidal, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Limite para o tamanho da partícula é 1 nanômetro. Qual pode ser a natureza das partículas? As partículas de uma solução elas podem ser íons ou moléculas. Tá? Ou moléculas. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho daqui a pouco. E a sedimentação? Uma solução sedimenta. O que é sedimentar? É formar corpo de fundo, ela juntar lá, tipo quando você areia na água, né? A areia afunda, ela fica lá, ela não mistura, então ela forma um sedimento. Numa solução, a gente não tem sedimento, não sedimenta. Nem se eu fizer um processo de centrifugação, não sedimenta. Não sei se vocês sabem o que é uma centrifugação, mas tem um equipamento assim, de laboratório que é redondinho assim, né? Que a gente chama de centrífuga. No meio ele tem um motor e a gente coloca vários tubos de ensaio. E aí esse negócio aqui gira, né? Que é para separar a parte sólida da parte líquida aqui numa mistura que a gente tenha. Isso aqui faz um sedimento aqui no fundo. Se eu colocar uma solução na centrífuga, não vai acontecer nada, tá? Não vai sedimentar, certo? E eu posso separar uma solução por filtração? Não, tá? Não. Por quê? Porque a mistura lá acontece num nível molecular, tá? É muito pequeno. Então, se eu colocar um filtro lá,
vai passar tudo junto. Por exemplo, se eu colocar para filtrar aqui uma água com sal, vou filtrar água com sal, a água vai sair com sal do mesmo jeito, tá? Não tem como eu tirar o sal da água por um processo de filtração. Para eu separar os componentes de uma solução, eu vou ter que fazer uma separação ali por uma diferença de temperatura, tá certo? Vamos lá, vamos seguir em frente. Classificação das soluções. As soluções elas podem ser classificadas quanto à natureza do soluto, quanto ao estado de agregação dos componentes, quanto à quantidade de soluto em relação ao solvente e tem uma definiçãozinha científica que também tem a ver com essa questão da quantidade de soluto em relação ao solvente, tá certo? Vamos ver nossa classificação, ó. Quanto à natureza do soluto, ela pode ser iônica ou molecular. Quando é que ela vai ser iônica? Quando ela é formada, quando o soluto é um íon, né? Quando o soluto é um composto iônico. Composto iônico. Por exemplo, o soluto composto iônico, o sal, tá? O sal, um ácido forte, né, no caso, uma base forte. Todos esses são exemplos de solutos que formam compostos iônicos. E quando é que a minha solução ela vai ser molecular? Quando o meu soluto é um composto molecular, tá? Soluto é um composto molecular. O que é um composto molecular? Que ele é formado somente por ligações covalentes. Ligações covalentes. Certo? Vou classificar agora quanto ao estado de agregação dos componentes. Isso daqui é quanto ao estado físico, né? Ó, eu posso ter uma solução sólida, líquida ou gasosa. Exemplo de uma solução sólida, uma liga metálica. Uma liga metálica. Não sei se vocês sabem, mas o ouro 18 quilates, ele é uma liga metálica, tá certo? É uma liga metálica ali, porque se eu deixar o ouro puro, 24 quilates, ele vai derreter só com a temperatura ali do nosso corpo, ele pode chegar a derreter, tá certo? Então, eu tenho que misturar outros metais ali no ouro 18 quilates, no ouro 24 quilates, para ele se tornar 18, que é para ele poder ser utilizado como uma joia, um adereço. Exemplo de soluções líquidas, eu posso ter a água do mar, como eu já falei para vocês, um cafezinho, né? Uma água com açúcar, um soro caseiro. Então, tenho vários exemplos. Água do mar. Um refrigerante é um exemplo de uma solução no estado líquido. E gasoso, o atmosférico. Atmosférico. O ar atmosférico. É um exemplo, eu tenho uma mistura de vários gases, tá? Mistura homogênea de vários gases. E vamos classificar quanto à quantidade de soluto em relação ao solvente. Qual foi o exemplo que eu trouxe para vocês? Eu coloquei aqui nesse papelzinho, café fraco, café forte. Vocês já tomaram aquele café assim aguado, né? Que você quase não sente o gosto do café. Chega da raiva quando a gente pega um café desse, né? Eu particularmente, eu gosto muito de café, só gosto de tomar café forte. E o café forte é aquele que chega amarga, né? Você se sente mais vivo quando você toma um café forte, não é não? Qual que é a diferença do café forte para o café fraco? Eu posso dizer que o café fraco, ele é uma solução diluída, né? Porque eu coloquei pouco soluto em relação à quantidade de solvente, ou seja, eu coloquei pouco pó de café ali para preparar aquele café. E o café forte? Eu posso dizer que ele é uma solução concentrada. Eu coloquei muito soluto em relação à quantidade de solvente. Só que vocês concordam comigo que essa definição aqui ela é totalmente subjetiva? Que um café forte para você pode ser um café fraco para mim, ou seja, uma solução concentrada para você pode ser uma solução diluída para mim. Então esses valores eles são relativos. Não posso utilizar isso daqui como uma referência, tá? Isso daqui é simplesmente qualitativo. Então como é que eu posso fazer uma definição científica disso aqui, dessa relação de soluto e solvente? Essa definição científica eu chamo de coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto
que eu posso adicionar a 100 gramas de solvente em uma determinada temperatura. E cada substância ela vai ter o seu coeficiente de solubilidade. O sal de cozinha vai ter um coeficiente de solubilidade, o açúcar vai ter um coeficiente de solubilidade, o hidróxido de sódio vai ter um coeficiente de solubilidade, cada um vai ter um coeficiente diferente, tá bom? E esse coeficiente ele serve para a gente como um valor de referência para eu saber se relativo ao solvente eu tenho muito ou pouco soluto, tá? E aí eu vou classificar as soluções em insaturada, saturada e supersaturada. Quando é que ela vai ser insaturada? Quando a quantidade de soluto for inferior ao coeficiente de solubilidade. Digamos que eu tenho um determinado soluto que o coeficiente de solubilidade dele seja 10 gramas por 100 gramas de água, 100 gramas de H2O. E aí eu coloco lá nas minhas 100 gramas de H2O, 2 gramas desse soluto. A quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, eu posso dizer que essa minha solução ela é insaturada. O que é a solução saturada? É quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, digamos que eu pegue e coloque 10 gramas desse meu soluto em 100 gramas de água. Então, eu vou ter a solução saturada. Próxima definição, solução supersaturada. Eu vou ter a solução supersaturada quando a quantidade de soluto é superior ao coeficiente de solubilidade. Superior, ou seja, eu estou colocando mais do que eu consigo dissolver. Então, digamos que eu coloque 20 ao invés de 10. Coloque 20 gramas de soluto lá no meu solvente. Então, eu vou conseguir misturar, tá? Eu vou conseguir dissolver, só que eu vou ter a formação de corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É aquela sedimentação que vai ficar lá no fundo do copo, né? No fundo do recipiente que você está fazendo essa mistura, certo? Concentração. Tem vários tipos de concentração. E a concentração, ela vai expressar também a quantidade de soluto em relação ao solvente, tá? Tem diversas aplicações para o uso da concentração. Quais são as principais medidas de concentração? Concentração em massa por volume. Essa concentração em massa por volume eu chamo de concentração comum, tá? Concentração comum, que ela é dada em gramas por litro na grande maioria das vezes. Então eu posso escrever que essa concentração comum ela é a massa em gramas dividido pelo volume em litros. Tranquilo, né? Concentração em porcentagem, massa. Eu vou ver qual é a massa relativa de soluto na massa da solução completa, tá certo? Então, essa concentração em porcentagem de massa eu expresso dessa forma. Vou colocar aqui C porcentagem. É a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente vezes 100%, ou massa do soluto dividido pela massa total vezes 100%. Aí eu vou ter a minha concentração em porcentagem massa. Outro tipo de concentração, concentração em ppm. Quem que sabe o que é ppm? É partes por milhão. Partes por milhão. Então vai ser CPPM igual uma parte de soluto para 10 elevado a 6, ou seja, 10 elevado a 6 é 1 milhão de partes de solvente. Eu posso também expressar isso daqui colocando em grandezas que tem essa relação de 1 a 10 sobre 6. Por exemplo, 1 miligrama por 1 quilograma. Tá? Digamos, 1 miligrama de NaCl para 1 quilograma de água. Certo? 1 miligrama de
hidróxido de potássio para 1 kg de água ou para 1 kg de solução. Enfim, é parte por milhão. Isso daqui gosta muito de cair em prova, tá? Cai muito. Concentração em quantidade de matéria por volume, mol por litro, uma das mais conhecidas. Isso daqui vai ser expresso assim, ó. Concentração, vou botar N aqui, né? Que é o número de mol. Concentração molar é expresso N sobre V, mol por litro. Porém, eu sei lá da química que o número de mols, eu tenho ele nessa relação aqui, ó. A massa molar é a massa da substância dividido pelo número de mols. Se eu quero saber o número de mols, jogo o N para cá e o M maiúsculo para cá. Então, o número de mols é igual a massa molar dividido pela massa em gramas. Disso eu vou ter o seguinte, coloca essa relação bem aqui. Eu vou ter que a concentração, deixa eu ver se eu fiz isso direito, tá certo, é igual a massa em gramas, aliás, a massa molar, né, dividido pela massa em gramas vezes o volume. Vou conferir aqui se está certo. N sobre V, mol por litro, grama por mol. Joga pra cá, fica assim mesmo. E deixa eu ver aqui, M sobre M, pega a primeira, multiplica o resto da segunda. Certo, acho que tá certo, é assim mesmo. Certo? Mas o que a gente usa mais é número de mol por volume. Tá? E essas aqui são as principais formas de expressar a concentração de uma solução. Agora vamos entender aqui um pouco o que é diluição, o que significa diluir uma substância. A diluição é um procedimento muito utilizado na química, onde eu tenho uma solução com a concentração inicial, que eu chamo de solução concentrada, e eu vou adicionar um solvente puro nessa solução. E aí eu vou ter uma solução diluída, tá certo? Alguns exemplos: quando você vai tomar um suco, e esse suco ele tá muito forte, tá? Um suco de laranja bem azedo. O que você faz? O que você pode fazer? Você pode colocar um pouquinho de água ali, e aí o suco vai ficar mais fraco, vai ficar mais brando, vai ficar mais bebível, digamos assim, não é não? Então eu posso diluir esse suco, como adicionando um solvente, que nesse caso aqui é a água. E aí eu tenho algumas equações que eu uso nesse processo de diluição. Ó, na diluição, a massa dissoluto não é alterada. Por quê? Porque eu só adiciono mais solvente. Então, a massa inicial vai ser igual à massa final. Sendo assim, eu sei que a concentração de uma substância é a massa sobre o volume, concentração comum. Então, a massa é a concentração vezes o volume. Joguei isso daqui para o outro lado ali, multiplicando, né? Concentração vezes o volume. Assim, eu posso escrever que a concentração inicial vezes o volume final é igual à concentração final vezes o volume final. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, para cá, qualquer valor de concentração e volume inicial, eu vou ter uma concentração final, porque eu vou ter que saber quanto de volume eu vou adicionar para fazer a minha diluição. Tudo bem? Então, essa concentração ela pode ser em grama por litro ou mol por litro. Tanto faz, tá bom? O resultado vai dar sempre o mesmo. Então, lembre-se que o volume final é o volume inicial mais o volume adicionado. Esse volume aqui, ó, é o volume inicial mais o volume adicionado. Certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês de teoria. E agora a gente vai aqui para a nossa resolução de questões com a folha aqui na frente. Tá? Primeira questão, unimontes. Em algumas circunstâncias, pode-se preparar soluções com mais ou menos soluto do que o necessário para preparar uma solução saturada a uma dada temperatura. A solubilidade de sulfato de cobre a 20 graus é cerca de 21 gramas por 100 gramas de água. Essa informação é importante. Coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre. Se uma solução foi preparada pela adição de 2,5 gramas
desse sal a 10 gramas de água. A solução é a 20 graus, insaturada, saturada, supersaturada ou heterogênea. Olha só, heterogênea eu já sei que ela não é, tá? Eu sei que ela não é porque ele está falando que é uma solução. E heterogênea é mistura. Então, foi 2,5 gramas a 10 gramas de água. Então, eu tenho que ver relativamente quanto é que vai dar esse valor se fosse 100. Não é isso? Ó, se eu tenho 2,5 gramas em 10 gramas, se fossem 100 gramas, qual que ia ser esse valor? Tem uma regra de 3 simples aqui, tá? 10x igual a 250. 2,5, né? Vezes 100. X aqui nesse caso vai dar igual a 25 gramas. Nesse caso, se fossem 100 gramas de água, eu teria 25 gramas de sulfato de cobre. Logo, essa quantidade aqui ela é superior ao meu coeficiente de solubilidade. Se é superior, ela é super saturada, certo? Próxima questão. Durante uma festa, um convidado ingeriu 5 copos de cerveja e 3 doses de uísque. A cerveja contém 5%, volume sobre volume, de etanol e cada copo tem 0,3 litros. O uísque tem 40%, V sobre V, de etanol e cada dose corresponde a 30 ml. O volume total de etanol ingerido pelo convidado durante a festa foi de soro fisiológico, uma solução aquosa que contém 0,9% em massa de NaCl. Para preparar 200 ml dessa solução, a quantidade de NaCl necessária é de, então é 0,9% em massa para 200 ml. 200 ml de água tem 200 gramas, então eu só tenho que descobrir quanto é que dá 0,9% de 200. 0,9 tá para 100, 200 tá para x. 100x é igual a 200 vezes 0,9, que vai dar 180. X é igual a 180 sobre 100. Corto 0, corto 0, né? 18 sobre 10 vai dar 1,8 gramas, né? X igual a 1,8. Essa alternativa bem aqui, B. Vamos passar para o próximo aqui. Mistura de 100 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de CaCl2 com 100 ml de água resulta em uma solução aquosa com volume inicial 100 ml a 0,1 e eu quero adicionar mais 100 ml. Então eu vou ter o seguinte: 100 vezes 0,1 é igual a concentração vezes 100, que é inicial, mais 100, então vezes 200. Então eu vou ficar com 100 vezes 0,1, concentração é igual dividido por 200. Corto 0 com esse 0, fica 1 sobre 2 vezes 0,1, que dá 0,05. Essa alternativa aqui, C. Por hoje era isso. Fiquei devendo essa questão aqui, porque realmente eu não respondi ela antes de vir para a live. E eu queria me desculpar com vocês. E por hoje é só, tá bom, gente? Tchau!